Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou de volta, meus amados irmãos, mais uma vez, para voltar a dar início às lives referente à pregação do Evangelho de Cristo. Eu quero pedir desculpa aos irmãos porque estive um tempo ausente por conta da enfermidade que eu sofri na garganta. Passei mais de 2 meses tossindo em uma crise de garganta muito forte e não aguentava nem pregar e nem cantar. Ia para a igreja, o pastor me dava oportunidade, eu me rejeitava porque não estava podendo, né? Peguei uma crise forte, não somente eu, uma pandemia aqui na nossa região, muita gente, né? E muita gente ainda não ficou curada. Eu não estou praticamente curado não, né? Todo tipo de remédio eu tomei, tanto caseiro como passado pelos médicos, né? E a recuperação tem sido lenta, né? Mas com muita saudade de trazer aqui a palavra do Senhor para os irmãos, mas nós estamos de volta, né? Nós estamos de volta para falarmos da palavra do Senhor. A partir de amanhã, né, eu retomarei as atividades das pregações de nosso Senhor Jesus Cristo, como me comprometi, né? E isso aqui foi um pedido de Jesus, que eu fizesse isso, né? Então eu não posso deixar de fazer. E peço que os irmãos orem por mim, para Deus me dar saúde, para continuar nesse trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. O último vídeo que gravei, irmão, falamos da Santa Ceia, né? O que é indignamente? Porque tem pessoas que pensam que indignamente é tomar em pecado seria indignamente, né? A palavra indignamente vem de digno. Quem é digno de tomar ceia e quem não é digno de tomar, né? Então, é sobre esse assunto. E as pessoas, muitas vezes, colocam no seu coração: se eu pequei hoje, eu não vou poder tomar a ceia do Senhor, porque eu estou em pecado, desobedeci meu pai ou minha mãe, ou briguei com meu vizinho, né? Eu briguei com meu pastor, discuti com a irmã da igreja, então hoje eu não posso tomar ceia. Lembre-se que Jesus disse: aquele que não tomar não tem parte comigo. Então, no momento em que você é um membro da igreja, né, e você participa da ceia do Senhor, por exemplo, 10, 15 anos participando da ceia do Senhor, e um dia você não vai tomar porque você brigou com seu vizinho, porque você pecou, né, você não vai tomar. Jesus disse: se você não tomar, não tem parte com ele. Então, o que você prefere, meu irmão? Você prefere não tomar, não ter parte com ele? Ou você prefere entender que ninguém, nenhum dentro da igreja toma a ceia sem ser em pecado? Todos pecam todos os dias. Não tem como nós tomarmos a ceia do Senhor e dizer assim: eu tomei porque eu não estou em pecado, não. A ceia, meus amados irmãos, não é para os anjos. Os anjos não podem participar dela porque eles não têm pecado. Então não é para eles. A ceia do Senhor, o corpo de Cristo, foi entregue por nós pecadores. Então é para nós que pecamos, né? Mas que cremos na sua palavra, que cremos na sua ressurreição, que fomos batizados, né? Não na água, batizados na morte de Cristo, né? Porque eu digo assim, na morte de Cristo, porque o batismo em água, ele é um retrato, né? Ele não é propriamente um batismo dito, ele é um retrato, é uma figura. Figura é o que? Um retrato, né? É um símbolo de outro batismo. Em outras palavras, a Bíblia diz: há um só batismo e uma só fé. Há um só batismo, né? Então, o batismo em água, ele é um símbolo, ele é um retrato, ele é uma figura do verdadeiro batismo, né? Ele é apenas uma figura. Quando você desce as águas, você está fazendo uma ação pública perante a comunidade, né? Tem que, no momento do seu batismo, tem que ter muitas pessoas convidadas, pessoas descrentes, para ver a ação pública que você vai fazer perante o povo de que Jesus lhe perdoou, de que Jesus lhe salvou, e ali é São Pouco. Só que ele não lhe salva naquele batismo ali. Ele batizou no batismo, na imersão, na morte dele. Este batismo nas águas é símbolo do batismo verdadeiro, do batismo original. Mas nós não estamos aqui nessa noite para falarmos de batismo, né? Isso aí é outra ocasião, onde a gente apresenta textos, versículos e fatos que aconteceram, né? Então, irmãos, indignamente não se refere a isso aí, né? Então, a última palavra que eu trouxe foi sobre a Santa Ceia do Senhor. Falo que quem toma
a ceia. Por exemplo, eu vou tomar ceia, né? Eu vou participar da ceia. Se eu vou participar e eu não sei discernir o corpo do Senhor, então eu vou fazer aquela ação para minha própria condenação. Porque se eu não souber discernir o corpo do Senhor, eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo. É, porque o que acontecia na igreja de Corinto, né? Os irmãos, eles não vinham para a igreja, eles não vinham se reunir, com vergonha. Então, a parte principal, que é para viciar, não vem, com vergonha. Por quê? Porque os ricãos, os bichão, como podemos dizer assim, né? Só eles vinham participar, né? E ali eles traziam muita comida, muita bebida, né? E a igreja de Deus ficava envergonhada. Não era eles a igreja de Deus é que ficava em casa, né? Ficava envergonhado. Então eles envergonhavam a igreja de Deus e os que nada têm, né? E por isso que eles estavam fazendo para a própria condenação deles, porque eles estavam deixando a igreja de Deus de lado, né? Então eles não eram dignos de estar fazendo aquele ato ali. Eles não eram dignos, né? Então, irmãos, que os irmãos possam sempre observar, né, que a ceia, após nós tomarmos a ceia, nós nos tornamos mais alvo que a neve. Por quê? Porque aquele pedaço que você está comendo e aquele sangue que você está bebendo, ele é justamente para isso, para perdoar pecado. Se não fosse para isso, quem ia tomar era os anjos, que não tinha pecado, né? Os anjos é quem ia tomar isso aí, não era nós, não ia ter nem o privilégio de tomar isso aí, mas não, pelo contrário. Isso aí é para que nós tenhamos vida em nós mesmos. Para que nós podamos compreender, irmãos, mais detalhadamente, nós vamos trazer um assunto. Eu quero ler aqui um texto hoje à noite, né? Hoje eu não vou pregar, não vou ensinar, mas vou abrir aqui um leque do que eu vou trazer amanhã, que eu tenho certeza que você deve compartilhar para as outras pessoas, para que as pessoas assistam. Não é obrigado o que você vai ouvir aqui, você guardar para você achar que é certo. Não escute, escute. De repente, quem sabe, uma resposta que você buscava há tantos anos, algo que você buscava, você encontrará aqui hoje, né? Eu aqui não sou dono da verdade, né? Mas eu garanto a você que aqui eu não vou expor a minha opinião, o meu pensamento, a minha ideologia, não, de jeito nenhum. Aqui é a palavra de Deus pura como ela é. E eu quero trazer aqui dois versículos da palavra de Deus, e nós vamos falar sobre isso aqui amanhã, viu? E eu peço que amanhã você compartilhe para que as pessoas assistam. O próximo vídeo vai ser muito interessante. Eu quero ler. Eu quero ler aqui no Evangelho de São João, né? Eu quero dizer para os irmãos, sempre que eu me refiro aos evangelhos, eu coloco esse São João, São Mateus, São Lucas, né? É um costume meu. Não tem São nas escrituras, né? É um costume meu, certo? De chamar São João, São Mateus, São Lucas. É um hábito meu de chamar assim, certo? Agora, quando eu disser João, só João aí é lá nas cartas. Se encontra no Evangelho de São João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e o versículo 5. E o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, esses dois versículos, ele se encontra em um texto escrito pelo evangelista São João, no capítulo 3, onde Nicodemos teve um encontro com Jesus. Né? Nicodemos teve um encontro com Jesus e à noite, e ele pergunta para Jesus, né? Ele diz assim para o Senhor Jesus: bom mestre, sei que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres, os sinais que tu faz, realmente se Deus não estiver com ele. Jesus disse para Nicodemo que era necessário ele nascer de novo. E ele disse: como pode o homem velho nascer?
porventura ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, amanhã nós vamos trazer uma palavra, né, sobre os dois nascimentos. O primeiro nascimento, que é o da carne, é o nascimento quando você nasce do seu pai e da sua mãe, né, esse primeiro nascimento, bebezinho, aí nasce. Pronto, esse primeiro nascimento aí é o nascimento carnal, né, nascimento carnal. Então, esse primeiro nascimento é o nascimento que não agrada a Deus. Esse primeiro nascimento, segundo a Bíblia, ele não herda o reino de Deus, nem a carne nem o sangue herda o reino de Deus. Nós vamos entender tudo isso aqui amanhã. Então, irmãos, então amanhã nós vamos falar desse primeiro nascimento, né, do primeiro nascimento. Vamos mostrar os textos na Bíblia que simboliza esse nascimento, né? E esse nascimento, irmão, esse nascimento, o nosso primeiro nascimento do ventre de nossa mãe, é um nascimento em que, à medida que nós crescemos, nós não se sujeitamos à lei de Deus. E diz o apóstolo Paulo que nem verdade nós podemos ser sujeitos, porque nós estamos na carne, somos carnal, né? Agora depois, aí vem mais na frente, quando você tem um encontro com Jesus, que você ouve a sua palavra, que aí você nasce da água e do Espírito, né? Que nós vamos entender isso aqui amanhã. Né, o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. Tem aqui Espírito com E maiúsculo e tem Espírito com E minúsculo. O Espírito com E minúsculo é o nosso Espírito, Espírito humano. Nós vamos entender isso aqui amanhã. O Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Quando Jesus diz aquele que é nascido do Espírito com E maiúsculo é o Espírito com E minúsculo, ou seja, o que nasce do Espírito de Deus é o Espírito do homem. Então, nascer da água, né, nascer da vontade de Deus, e nascer do Espírito é nascer de Deus. Né? Então, nós vamos entender isso aqui amanhã. E vamos aprender as leis que o corpo físico, que o corpo material está debaixo dela. Né? E quando nós passamos a nascer novamente, não estamos mais debaixo dessas leis. Aí nós estamos debaixo da lei de Cristo, ao qual nós vamos entender aqui amanhã. Aí nós vamos aprender quem anda no novo nascimento, no segundo homem, ou seja, no homem espiritual, esse aí não tem poder segundo a morte. Esse aí, ele tem a salvação, tem a vida eterna. Tá entendendo? E esse aí, ele anda em espírito, ele vive em espírito e ora em espírito. Então nós vamos entender tudo isso aqui amanhã. Eu vou pegar até água para nós fazer uma simbologia, né? Vou pegar água aqui e fazer simbologia. Quando você nasce um novo homem, aqui desse lado nós temos as obras da carne e aqui nós temos fruto do Espírito. Aí sempre você vai se inclinar para o fruto do Espírito. Sabe por quê? Quando você está inclinado para o fruto do Espírito, então você não está debaixo de lei. Agora, quando você se inclina para a carne, aí você está debaixo de lei. Nós vamos entender tudo isso aqui amanhã. Por exemplo, quando você se inclina para um fruto do Espírito, apenas um aqui, para um fruto do Espírito, supor paz. Quando você procura ter paz com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu pastor, com os irmãos da igreja, com a sociedade, com a comunidade, eu te pergunto, existe uma lei que proíba de você fazer isso? Se a sua resposta foi não, então isso quer dizer que quem anda no Espírito não está debaixo de nenhuma lei, porque não tem uma lei que proíba o que ele faz. Porque tudo o que ele faz porque está acima da lei, não está debaixo da lei. Agora, no primeiro homem, que depois nós vamos, o primeiro que vamos estudar, no primeiro homem, é esse homem carnal, esse homem material, aí sim, ele está debaixo de lei. Sabe por quê? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. A concupiscência dos olhos, né? Concupiscência dos olhos, que é o pecado pelo olhar. Vamos supor, vai passando uma mulher bonita na estrada e você fita os olhos nela. Vamos supor que você seja um homem casado, ou que você seja solteiro, ou junto, não sei. Você fita os olhos nela com má intenção. Então,
Você está debaixo de lei, porque aquele teu olhar, existe uma lei que proíbe que você faça aquilo. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, nós vamos entender isso amanhã. Hoje nós não estamos aqui para explicar isso hoje, né? Nós vamos entender isso amanhã detalhadamente. Nós vamos amanhã falar sobre o primeiro nascimento, o segundo, né? E depois nós vamos falar sobre todas as obras da carne detalhadamente, explicando para você o que é lascívia, explicando para você o que é bebedice, o que é glutonaria, enfim, todas as obras da carne vamos trazer aqui amanhã em seu significado, bem como ao homem nascer de novo, que ele parte para as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Então nós vamos estudar tudo detalhadamente, né? Para a honra e a glória do Senhor. Aprenda amanhã o que é ser um homem espiritual. Aprenda o que é orar em espírito, viver em espírito e andar nele. Vamos estudar tudo isso aqui amanhã em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua noite.